Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professora Jéssica, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula de História do sexto ano, tema Roma Antiga, e vamos pegar um pouco aí sobre a história do exército romano. Galerinha, se preparem, aperte os cintos e embarquem nessa aventura junto conosco. Eu vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Reconhecer a continuidade das conquistas romanas durante a República e sua relação com a força dos generais. Apontar as causas que levaram os militares ao poder da Roma República. Olá! O que vocês recordam, ou melhor, já estudaram, ou melhor, conversando com seu professor de História sobre o tema Conquistas Romanas? Gente, olha esse GIF, olha Roma em 70, pelo jeito passou aqui as guerras contra os cartagineses, inclusive. Olha só, em 510, o que era Roma, gente? Não era nada antes de Cristo, viu? 270 antes de Cristo já chegaram a dominar aqui, ó, quase toda a Itália. Em 190 já chegaram na Espanha, 140 a.C., em 70 a.C. dominaram o norte. Gente, diz, inclusive, a história, por pouco, que os cartagineses, que ficavam na região aqui norte, não dominaram Roma, por pouco. Desde o período monárquico, os romanos guerrearam para se defender. Então, a origem da ideia da força, gente, é muito comum. Todas as civilizações precisam ter a sua força militar, ou serão facilmente dominados. Os egípcios tinham um grande exército, o reino cuxita, vizinho, inclusive, dos egípcios, Wakanda Forever, eu sei disso, as Candaces, as rainhas guerreiras africanas, também tinham um poderoso exército. Quem não tem exército vai ser facilmente dominado, e mesmo com um poderoso exército, vai ser facilmente dominado. As cidades na antiguidade tinham muralhas, essas muralhas não é de bonito, não. Não é para dividir o território, não. É para se proteger contra invasões de grandes impérios, de grandes civilizações, que vivem de guerras também. Várias civilizações na história entraram, sabe Deus o que passa na cabeça dos generais ou desses imperadores, que na cabeça deles, por Alexandre o Grande, da Macedônia, falou, não, eu quero dominar toda a região da Pérsia. Ah, tá muito pouco, vamos para o Egito, vamos dominar também a Mesopotâmia. Pô, imagine na cabeça dele, na ideia dele, o sonho de Alexandre o Grande era entrar para a história como o maior imperador. Depois ele vai perder para o Gengis Khan, o imperador mongol. Mas o império de Alexandre o Grande foi considerado o segundo maior do mundo. E inclusive, o Império Romano não é o maior império do mundo, não. Até interessante discutir, Roma não criou a Roma, nós estamos no tema Roma República, mas quando Roma se tornou um império, não foi também o maior império do mundo, não. Até o do Alexandre o Grande foi maior. Olha lá, com o passar do tempo, a Roma República passa, e também com o aumento das lutas sociais e participação política dos plebeus, os romanos passaram a guerrear aí para duas outras funções. Passaram eles a conquistar terras e também o controle das rotas de comércio. Como vocês acabaram de ler, por duas funções, até para dar uma amenizada nos conflitos sociais, precisa aumentar as terras para distribuição e mesmo para amenizar os conflitos entre plebeus e patrícios, e também porque é altamente rentável. O homem descobriu desde a antiguidade que guerra é altamente lucrativo. Simplesmente é isso. Mas, pô, tem mortes, tem escravidão. Ah, gente, mas ser humano é ser humano, desde a antiguidade. Sobre as Forças Armadas, vamos falar um pouquinho sobre esse poder militar atualmente. Você sabia que o alistamento militar é obrigatório para todo cidadão brasileiro do sexo masculino? E que as mulheres estão isentas do serviço militar em tempos de paz? Você já pensou em ingressar nas Forças Armadas no futuro? Aqui vocês têm uma logo do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Brasil. A ascensão de militares ao poder não foi uma exclusividade romana, não. Até na atualidade, a história do Brasil está relacionada com o exército. Inclusive, os dois primeiros presidentes do Brasil, em 1889, os dois primeiros presidentes foram militares. Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto.
Isso mostra a tradição militar na história da política brasileira, inclusive. Aqui vocês têm Marechal Deodoro, primeiro presidente do Brasil, como o senhor Roberto comentou. Bom, e aqui tá, pô, essa imagem é fantástica. Agora tá na moda. Faz uns 10 anos aí que começou a ficar bem popular, chamada História Vivenciada. É uma galera que curte tentar simular como que seria a vida numa aldeia viking, como seria uma vila romana, como seria viver dentro do exército romano, como seria lutar, como seria ser um soldado. Então os caras tentam, na medida do possível, não é fácil simular isso, ou recriar, né, a vestimenta, a armadura, né, ou mesmo até as condições de vida, como seria um acampamento militar. Essa imagem aqui é da Polônia, em 2004. Eles estão tentando representar uma legião uma legião romana, quando a música fala mais alto que a gente. E a linha que vocês estão vendo de escudos aqui é de uma falange, né, uma linha de frente que monta com escudos, e normalmente os soldados da frente montariam os escudos aqui, outros de trás poderiam proteger também em cima, e aqui seria então uma ideia de um ataque de infantaria, de soldados romanos a pé. Os generais vencedores eram muito respeitados na sociedade romana, recebiam honras importantes, tais como desfilar em triunfo com suas tropas pela cidade de Roma. Gente, entrar em Roma um general armado era só em situações de guerras mesmo, de vitória, né, chamado de entrada triunfal. É a origem da expressão, inclusive, pô, esse cara teve uma entrada triunfal. Porque o que era a entrada triunfal? Estariam músicos tocando, né, os seus tambores e tal, entraria o general com seu cavalo, e mais os soldados atrás, e a população parabenizando aquele general por aquela grande vitória, aquela grande conquista. Aqui é uma representação de soldados romanos. Vamos resolver, vamos lá, junto comigo. Copie seu caderno e responda: o que os romanos buscavam alcançar com as chamadas guerras de conquista? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei, galerinha do sexto ano! Bora lá corrigir essa. Mas antes eu gostaria até de discutir essa imagem do mapa que vocês fizeram essa atividade. Ela está representando, inclusive, o momento que o Império, ou melhor, que Roma já se tornou, inclusive, um Império. Professor, como é que você sabe? Já dominou o Egito, então Otávio Augusto já venceu as tropas de Marco Antônio com a Cleópatra, né, e já fechou praticamente todo o círculo em torno do mar Mediterrâneo. Mas o nosso tema é discutir o que os romanos queriam com essas guerras que conquistaram praticamente quase todo mundo aqui da Europa, né? Quase só não chegou na Germânia, galera, porque aqui tem um povo danado de guerra também. Ué.
E agora eu trago para vocês a resposta. Desde o período monárquico, os romanos guerrearam para se defender de seus vizinhos. Mas, durante a República Romana, com o aumento das lutas sociais e da participação política da plebe, os romanos passaram a guerrear com outros dois objetivos: conquista de terras e controle das rotas comerciais. Bom, e esse exército romano, professor? Uma frase que sintetiza muito bem, é de Virgílio, inclusive, essa frase, né, um escritor da época: poupar os que se submetem e debelar os que resistem, ou seja, acabar com aqueles que resistem. Este era o lema romano. As guerras eram muito longas, em locais distantes, tornavam cada vez mais difícil a participação dos camponeses na infantaria. Qual foi a solução? Um general, no ano de 111 a.C., acabou profissionalizando o exército romano. De que maneira? Ele criou uma espécie de um salário que deveria ser pago pelos generais e não pelos senadores. Acabou que criou uma fidelidade muito grande entre os soldados e o general. Isso acabou fortalecendo o poder dos generais. Esse chamada reforma do general Mário, era o nome dele, que aconteceu em 111, fortaleceu o poder dos generais, que vai depois explicar por que os generais romanos depois começaram a disputar poder entre eles mesmos. Que loucura, pessoal! E também contra os senadores, contra os patrícios. Bem feito para os patrícios também, né? Vai aí, vamos ver lá. Aqui vocês têm em relevo um cavaleiro do exército romano, estela do Fórum Romano na Itália. Em 111, o general Mário, que o Roberto comentou, criou então esse pagamento de salários e nós usamos o termo de profissionalização. Vocês saberiam então dizer sobre essa palavra, o significado dela? Profissionalizar, trazer uma profissão. Então quer dizer que não era a profissão ser soldados? Como vocês viram nos outros slides, os camponeses tinham que fazer os plebeus tinham que fazer uma obrigatoriedade de alistamento. Mas por serem muito distantes, quando voltavam, inclusive, tinha muitos problemas, inclusive com as suas terrinhas, que precisavam plantar, não estava plantado, acabavam, inclusive, tendo que vender, ou mesmo perdia propriedades, ou ficavam em dívidas com outros patrícios. E isso causava muitas consequências de conflitos sociais, inclusive, entre patrícios e plebeus. Aí a solução veio do Mário, do general Mário, que resolveu então fazer essa ideia de profissionalizar, pagar os soldados romanos, mas o general deveria fazer isso. Copiem seu caderno e responda, galerinha. Agora é com vocês. Qual acontecimento histórico marca a profissionalização do exército romano? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto? Voltei, galerinha do sexto. Ops, que susto foi esse? Bora lá? Em 111 a.C., o Mário, o general, instituiu o pagamento de salários a soldados.
recebido dos seus generais. Assim, esses novos soldados se ligaram aos seus generais por laço de lealdade e solidariedade. Esse acontecimento foi considerado uma profissionalização do exército romano. Dentre esses generais, aí vem alguns que vão se destacar, porque quanto mais soldado eles tiverem, mais poder cada general vai ter, e eles perceberam que, pera lá, o meu poder e essa fama toda aí poderia ser utilizada também para a política. É assim que o general Júlio César, chamado o Conquistador da Gália, já vou mostrar na região que ele dominou, ele percebeu que com seu poder e sua popularidade ele poderia interferir na política também e se tornar uma espécie de novo um imperador. Não é um cara que iria dominar a política em Roma. Claro que outros generais perceberam isso e fizeram uma espécie de um acordo entre 3 generais. Apoiados por suas tropas, generais ganham força e passaram a disputar o poder político. Um dos generais que se destacaram na época foi Júlio César. Aqui vocês estão vendo o gaulês, né, Vercingetorix, quando ele se rendeu ao César por ele ter conquistado a Gália. César está de vermelho, galera. E diz, olha que bacana, apesar do chamado Vercingetorix estar se entregando ao César, diz que o ato dele estar a cavalo é um motivo a justificar historicamente que ele queria se impor de igual para igual com Júlio César. É uma teoria histórica representada por essa pintura aqui. Aproveitando a sua enorme popularidade, em 60 a.C., Júlio César tornou-se aos generais Pompeu e Crasso, e formou com eles o primeiro triunvirato. Esse acordo, então, com o general Pompeu e com o general Crasso, chamado de primeiro triunvirato, era a ideia deles fortalecerem o poder deles para governar as regiões e dominar. O problema é que o que vai acontecer com 3 generais tentando dominar o mesmo território? Vai dar disputa de poder ou não? E como deu? Pompeu e Crasso, inclusive, foram um dos primeiros a entrar em conflito. O Crasso entrou para a história por ter um maior exército e por fazer a a maior derrota militar da história de Roma. Ele tinha um poderoso exército e ele acreditou que dava para entrar por um desfiladeiro para alcançar as tropas do Pompeu, que ele achava que estava na outra linha dessas montanhas. Ele acabou que se tornou um alvo fácil, por ser muito egoísta, por ser muito confiante no seu poder militar. Por causa desse erro militar do Crasso, até hoje nós usamos a expressão, isso é um erro crasso. Quando a gente fala assim que é um erro crasso, significa que é um erro assim muito primário, uma coisa muito, um erro muito fácil, que poderia ter sido mudado, que não precisaria ter errado. E por isso usamos essa palavra erro crasso. Você já ouviu essa expressão? Ou alguém da sua família já usou perto de você? Pô, mas que erro crasso isso, hein? A expressão é essa do general. Depois, Júlio César venceu as tropas de Pompeu e, inclusive, ele pensou o seguinte, bom, então agora eu sou o general mais poderoso, triunfou, entrou armado dentro da cidade de Roma, obrigando os patrícios, o Senado, a colocar ele como um ditador. Lembram o que era o conceito de ditador? Era um cargo público dado a pessoas em situações de guerra por um período de 6 meses com plenos poderes. Provavelmente o Júlio César não queria ficar só 6 meses, não. Ele queria permanecer mais tempo. Então, por isso, acaba não sendo o primeiro imperador, mas Júlio César inicia esse processo de poderes dos generais. Depois de conquistar a Gália, Júlio César voltou a Roma e tomou o poder. Obrigou o Senado a colocar ele num cargo de ditador, que desse total poderes. Ele também aproveitou para doações de terras e milhares de soldados e plebeus empobrecidos. Um grupo de senadores acusou César de trair a república e esses patrícios fizeram uma espécie de uma conspiração. Inclusive, diz a lenda, que um afilhado chamado Brutus teria, junto com outros senadores, esfaqueado Júlio César dentro do Senado pelas costas. Júlio César, inclusive, teria feito a frase que virou uma espécie de utilizado para traição,
né? Quando alguém, uma pessoa muito conhecida sua, né, faz alguma coisa que você considera como um traidor, você fala assim, pô, mas até tu, Brutus. A expressão até tu, Brutus, também seria dessa história aí. Porque Júlio César, quando teria olhado para trás, e quando os senadores estavam esfaqueando ele pelas costas, ele reconheceu o Brutus, que era seu afilhado. Júlio César teria namorado com a esposa, com a mãe dele, né, no caso, e ele teria desferido essa famosa frase que entrou para a história contra os traidores, né? Até tu, Brutus! Aqui representando, não sei se é o Brutus da faca, mas que o sobrinho do Júlio César se vingou, não ficou barato pro Brutus, não. Copiem seu caderno e responda, galerinha. Como o primeiro triunvirato foi formado? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos. Voltei! Bora lá com o Jéssica, junto com o professor Roberto. Aproveitando da sua enorme popularidade em 60 a.C., Júlio César juntou-se aos generais Pompeu e Crasso e formou com eles o primeiro triunvirato, um acordo entre os três generais para controlar o poder de Roma. Galerinha do sexto ano, espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos vocês. Eu e a professora Jéssica, que fizemos então esta aula, ela com a interpretação de Libras. Até a próxima. Bom estudo para todos vocês. Valeu!